Eu percebo, lendo os dois versos que nós acabamos de ler, a triste realidade do ser humano. Realidade essa de pessoas que julgam, pessoas que usam a sua própria religiosidade, a sua própria espiritualidade para julgar as pessoas. E diante desse contexto tão triste, em que o texto diz que estavam vindo publicanos, pecadores, até Jesus. E o texto diz no verso 2 lido que os fariseus, eles se aborreceram com esse procedimento. E é triste perceber a realidade do ser humano, essa realidade que julga as pessoas, essa realidade que condena as pessoas, essa realidade que faz com que esses julgadores achem que as pessoas não precisam e não merecem estar aos pés de Cristo Jesus. Isso era tão triste naquela época que os fariseus chamavam os publicanos, os pecadores, de gente da terra, as pessoas que eles não consideravam cumpridores das leis de Moisés, da palavra de Deus. Os fariseus chamavam aquelas pessoas de gente da terra. E a relação entre os fariseus e a gente da terra, que eles chamavam, os publicanos, os pecadores, eram tão terríveis que eles não permitiam que suas filhas casassem com esse tipo de gente, né? As normas que eles colocavam estabeleciam que eles não deveriam emprestar dinheiro para essa gente. Não se devia nem ouvir seu testemunho no momento de julgamento. Não se devia confiar a eles um segredo, e um fariseu estava proibido de se hospedar ou recebê-los em sua casa. Na medida do possível, era até proibido que os fariseus fizessem negócios com esse tipo de gente, com os publicanos e os pecadores. Diante desse contexto triste do ser humano pecador, que se acha no direito de julgar outras pessoas que reconhecem que precisam de Deus, que precisam de Jesus, Jesus entra e profere uma parábola. E essa parábola é tão preciosa que Martinho Lutero chamou essa parábola de o Evangelho no Evangelho. Essa partícula das Escrituras é tão preciosa, tão linda. Jesus vai tecer um quadro, vai pintar um quadro tão lindo do amor de Deus, e nesse contexto e nessa comparação entre a maldade do ser humano e o amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo Jesus, eu queria dar o tema da mensagem nessa noite. Eu coloquei aqui: o cuidado amoroso do bom pastor para com as suas ovelhas, em oposição à maldade humana. Jesus então toma a palavra e começa a ensinar a realidade dos céus para aqueles que estavam julgando os pecadores e os publicanos. Jesus fala então do amor do bom pastor. Fala daquilo que o bom pastor faz pelo seu povo, pelas suas ovelhas. E aqui eu vejo, primeira coisa que a gente precisa se atentar, que eu percebo aqui no texto, é que esse bom pastor, ele vai em busca daqueles que pertencem a ele. Ele vai em busca daquele que está perdido no meio dos seus pecados. E diante desse quadro que Jesus Cristo então pinta, eu queria te trazer algumas lições preciosas. A primeira lição que eu vejo aqui é as características dessa busca do bom pastor pela sua ovelha. E a gente vai ver lá no verso de número 3, ele vai começar a contar essa parábola, e contando, ele disse assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? No verso então de número 3 e número 4 lido, a gente vê as características dessa busca do bom pastor para com as suas ovelhas, para com o seu povo, para aqueles que pertencem a ele. E a primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, que não há hesitação do bom pastor em buscar a sua ovelha.
Jesus, ele lança essa pergunta, mas já uma pergunta retórica, sabendo qual a resposta daqueles ouvintes, e dizendo também, entre aspas, que essa seria também a atitude do bom pastor, de não hesitarem em buscar a ovelha que havia se perdido. Ele diz: olha, qual que de vocês aí que teria uma ovelha que se perdesse e vocês não iriam atrás dela? E aí eu vejo que a característica do bom pastor para conosco, queridos, amada igreja, é que não há hesitação no bom pastor atrás daquele que se perdeu. A ovelha que pertence a ele, mas se extraviou, se perdeu no meio do caminho. A primeira característica linda desse quadro que Jesus Cristo está tecendo é essa não hesitação do bom pastor em busca daquele que se perdeu. A segunda característica, e eu vejo aqui que o texto fala que a ovelha é dele. O texto diz assim: qual dentre vós o homem que possuindo... Ele lança essa pergunta para aqueles homens que estavam julgando os pecadores e os publicanos: qual de vocês que, se possuírem uma ovelha, não vai atrás dela? Então, entendendo no reino de Deus, entendendo qual é a atitude do Pai, a atitude de Deus para com a sua ovelha, a atitude do bom pastor para com a sua ovelha, é que essa ovelha pertence a Deus. E Jesus Cristo vai atrás daqueles que pertencem a Jesus, pertencem a Deus. Se você for parar para pensar um pouquinho a sua vida, você vai ver que essa é a realidade da sua vida. Você estava perdido aí, eu estava perdido, nós estávamos perdidos nesse mundo de perdição. E aí Jesus Cristo vem dos céus, deixa a sua glória e vem até a terra resgatar a mim e a você. E louvado seja o nome dele por isso. A terceira característica que eu vejo aqui é que a ovelha, ela se perdeu, ela não fugiu. O texto diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Não é a questão de Jesus ir atrás daquele que nunca pertenceu a ele. Não é a questão de Jesus Cristo ir atrás de alguém que não é escolhido de Deus, alguém que não faz parte do aprisco, não faz parte do reino, não faz parte daqueles que são ovelhas dele. O texto diz que a ovelha de Jesus, a ovelha do pastoreio de Jesus, ela se perdeu e ela não fugiu. Por isso que há uma dificuldade muito grande quando, pastor Abraão, quando nós como pastores somos cobrados em ir atrás de algumas pessoas. Nós temos que ir atrás daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Mas aquele que não quer saber de Deus, aquele que não quer saber do Evangelho, aquele que não quer saber de mudança de vida, que quer continuar nesse mundo, o próprio Jesus ensina que devemos bater a poeira das nossas roupas e continuar caminhando e pregando o Evangelho para aqueles que estão perdidos, que são ovelhas do Senhor. A quarta característica que eu vejo aqui é que uma só ovelha, queridos. Louvado seja o Senhor por isso. Apesar de sermos pecadores como somos, não merecemos a graça do Senhor, não merecemos nada de bom de Deus. Pelo contrário, merecíamos a morte, merecíamos não só a morte, mas a condenação eterna no inferno. Mas louvado seja o Senhor por isso, porque apesar de nós não sermos merecedores, o Senhor faz de nós ovelhas, e só uma ovelha para o Senhor é importante. Só uma ovelha é importante para o bom pastor. O texto diz que qual de vocês, ele lança a pergunta, qual de vocês perdendo uma dessas ovelhas suas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca de uma só que se perdeu? A gente poderia pensar que, nossa, como um pastor poderia se importar com uma ovelha só, tendo 99 outras ovelhas? A gente poderia pensar, deixa aquela que se perdeu, perdida, porque ainda tem mais 99 ainda no seu pastoreio. Não, o texto diz, Jesus Cristo lançando essa pergunta confrontativa para aqueles julgadores, ele mostra qual a atitude do bom pastor.
A atitude do bom pastor é que uma só ovelha é importante para o reino de Deus, uma só ovelha é importante para Cristo Jesus, para Deus. A quinta característica que eu vejo aqui, queridos, é que o pastor, ele foi buscar a ovelha. Preste atenção neste detalhe. O bom pastor, ele vai em busca da ovelha. Ele não espera essa ovelha voltar sozinha. E graças a Deus por isso, porque como reformados que somos, como zelosos na nossa doutrina, nós sabemos que nós não iríamos conquistar o reino pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias obras. Porque se dependesse 99% de Deus e 1% só de nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. E graças a Deus por isso, porque o bom pastor, queridos, ele não espera a ovelha voltar sozinha, ele vai atrás dessa ovelha. Eu não sei se você já viu um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Esse filme é emblemático, já passou alguns anos atrás, em que um grupo de soldados vai em busca de o Ryan, o soldado filho, o quarto filho de uma mãe que já havia perdido 3 outros filhos na guerra. E aí é escolhido um destacamento em que Tom Hanks é o ator principal, o capitão daquela comitiva que vai atrás de Ryan e encontra Ryan. E no final do filme, além de outros soldados morrerem nessa busca, o próprio capitão morre também nessa busca. Aquele capitão naquele filme, eu consigo perceber que é o próprio Jesus, eu consigo ver a semelhança do próprio Jesus vindo até essa terra, morrendo, derramando o seu sangue em busca da sua ovelha. E graças a Deus por isso, porque Ele não esperou que a gente conquistasse o céu pela nossa própria força, porque isso nós não iríamos conseguir. E então Jesus Cristo vem até nós, como o resgate do soldado Ryan, como o resgate do soldado Abraão, como o resgate do soldado Lecides, como o resgate do soldado Nivaldo, como o resgate de você, que está agora ouvindo essa palavra e lendo as Escrituras, esse quadro tão lindo que Jesus Cristo desenhou diante daquele julgamento. E o último detalhe dessa busca, queridos, é que o bom pastor, ele procura a ovelha até encontrá-la. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja devotado a Cristo Jesus. Porque apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, nossas falhas, apesar das nossas limitações, o Senhor nos comprou com alto preço de sangue na cruz do Calvário. E Ele vai até nós, Ele vem até nós, até nos encontrar, até nos levar para a glória. E na realidade é esse quadro que Ele continua desenhando. Além de ver as características dessa busca, no verso 5 em diante, Ele vai ver como é que é essa captura, como é que é esse resgate do bom pastor, como é que é esse resgate de Deus do seu povo, como é que é o resgate de Deus para com aquele que é seu filho, para com aquele que é seu escolhido. E ele diz no verso 5 o seguinte: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Além das características dessa busca, de não existir hesitação do bom pastor, além de a ovelha pertencer a ele, além da ovelha ter se perdido e não ter fugido, além da uma só ovelha ser importante para o pastor, além também de o pastor ir buscá-la e não esperar ela voltar sozinha, além do pastor procurar até encontrá-la, a gente consegue perceber que agora a errante está segura no colo do bom pastor, melhor nos ombros do bom pastor, aquele que carrega o peso,
Aquele que paga o preço, aquele que faz o sacrifício para levar a sua ovelha perdida de volta para o aprisco. O texto diz que achando-a, põe-na sobre o seu ombro. E a gente percebe que a errante agora está segura. Agora a errante está nos braços do bom pastor, está sob os cuidados do bom pastor, não está mais perdida. E graças a Deus por isso, porque eu e você podemos dizer que nós não estamos mais perdidos. Nós estamos nas mãos do bom pastor, nos cuidados deste Deus que é amoroso para com nossas vidas, que é diferente daqueles que estavam julgando os pecadores porque estavam indo atrás de Jesus Cristo. Nós conseguimos perceber que o cuidado amoroso desse nosso bom pastor para conosco, suas ovelhas, é algo maravilhoso, é algo lindo, é um quadro lindo que ele está pintando aqui. Além de a errante agora estar segura, essa procura, esse modo como Jesus captura a sua ovelha, no modo que ele resgata a sua ovelha, ele também carrega o peso, levantando-a do chão, tirando-a do chão. Ele diz o texto, achando-a, põe nos seus ombros, tira do chão e agora carrega literalmente essa ovelha nos seus ombros. E louvado seja o Senhor por isso, porque na cruz do Calvário, nós sabemos que Cristo Jesus derramou o seu sangue, pagou o preço, para que nós estejamos um dia no céu com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. Literalmente, irmãos, o Senhor nos carrega nos seus ombros. Literalmente, e graças a Deus por isso, porque o Senhor nos sustenta nas nossas fraquezas, o Senhor nos sustenta nas nossas dificuldades, quando não conseguimos caminhar sozinhos, quando nós não conseguimos caminhar por nós mesmos, quando nós estamos perdidos, o Senhor nos carrega no seu próprio ombro, e isso foi demonstrado na cruz do Calvário, morrendo por nós. E esse resgate, ele continua, dizendo que não há, a gente consegue ver que não há repreensões, querido, não há empurrões, ou coisas deste tipo. Eu consigo imaginar que quando alguém se perde, eu me recordo há 20 e tantos anos atrás, quando eu estava perdido no mundo. E aí Jesus Cristo, um certo dia, várias pessoas já tinham falado de Jesus para mim, eu fui várias vezes na igreja, a primeira igreja, o irmão que é de Santos aí, na primeira igreja presbiteriana de Santos. Fui várias vezes naquela igreja sem ter tido um encontro com Cristo, sem ser resgatado por Cristo Jesus. Fui várias vezes naquela igreja. Mas um certo dia a palavra de Deus encontrou meu coração, a graça foi irresistível. O Senhor de fato me resgatou. E aí, quando o Senhor me resgata, já era o sofrimento que eu já estava carregando por ter vivido tanto tempo no mundo, por ter feito tantas coisas ruins, por ter colhido tantas coisas ruins com as minhas próprias práticas. Aquilo já era sofrimento suficiente. Eu não consegui ver da parte de Deus empurrões, agressões ou coisas deste tipo, e sim o amor de Cristo sendo demonstrado ao meu coração. E esse amor demonstrado ao meu coração através do Espírito Santo fez com que esse coração, que era soberbo, era incrédulo, era insubmisso, era rebelde, fez com que esse coração se prostrasse aos pés dele. E dentro desse quadro eu vejo também que cada passo de volta para o aprisco foi dado não pela ovelha, mas por Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. Quando nós caminhamos, é o próprio Espírito Santo que nos ajuda a caminhar. Quando nós acertamos, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos ajuda nos nossos acertos. Quando nós falhamos, quando nós erramos, é nós mesmos. Ou pela nossa carnalidade, ou por investida desse mundo de trevas, ou pela investida do próprio Satanás. Quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós fraquejamos, somos nós mesmos. Mas quando nós acertamos, quando nós caminhamos por caminhos corretos diante de Deus, é o próprio Cristo que nos ajuda, através do Santo Espírito dele, a fazer com que a gente caminhe na presença dele. E para terminar esse quadro lindo de como é o resgate, o texto diz que mesmo pagando o preço, o bom pastor se sente feliz. O texto diz:
achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Apesar de todo o sofrimento que já causamos a Deus, apesar de toda a tristeza que já produzimos através de nossa vida pecaminosa, o resgate de Deus para com nossas vidas produz alegria em Deus, em seu Filho, no Espírito Santo e no próprio céu. E eu termino aplicando a parábola contada por Jesus Cristo no último versículo da parábola para essa amada igreja e para o pastor Abraão, para o conselho dessa igreja, para a junta diaconal dessa igreja, para as sociedades internas dessa igreja. Eu pego o último versículo da parábola que Jesus Cristo contou e uso ela para que você tenha esse texto no seu coração. Diante de toda a maldade que existe nesse mundo de julgamento, de pessoas que acham que os outros não merecem, e não merecem mesmo, mas não querem que os pecadores estejam diante de Deus, que você não assuma esse papel na sua vida, que você não seja semelhante aos fariseus que estavam julgando aqueles pecadores, mas que você seja semelhante ao bom pastor. Pastor Abraão, que o Senhor seja semelhante ao bom pastor nessa igreja, que essa igreja cuide do Senhor como foi proposto aqui, como aqueles que imitam o bom pastor, que imitam o bom pastor que cuida da sua ovelha. O pastor Abraão é seu pastor, mas também é ovelha de Cristo Jesus, e como ovelha de Cristo Jesus também precisa ser cuidado. Amém? E o texto diz lá no último versículo, versículo 7 da parábola: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que essa alegria aconteça na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Alto Paraíso. Amém? Que haja alegria sempre nessa igreja, de ver pecadores se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Que haja conversão de vidas nessa igreja. Que essa igreja continue sendo impactante nessa sociedade, dessa cidade que anda tão perdida. Eu ouvi dizer que essa cidade aqui é famosa, não é isso? Parece que vem atores globais aqui, não é isso? É isso mesmo? Parece que vem muita gente de fora do Brasil nessa cidade, é isso mesmo? Que você, colocado por Cristo Jesus aqui nessa cidade, brilhe a luz do Evangelho. Que você imite o seu bom pastor, a fim de que você leve pessoas aos pés de Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, para que a gente possa orar mais uma vez a Deus.